Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar, Papo com Zé Trajano, de quinta-feira, dia 29 de outubro, véspera do aniversário de 60 anos de Diego Maradona. Você imagina na Argentina como é que a imprensa deve estar se preparando. Do mesmo jeito que a imprensa aqui publicou artigos, matérias, fotos, e filmes, documentários sobre o Rei Pelé. Como ele é o Deus da Argentina, amanhã vai ter muita publicação, filme, e vai ser um grande fala-fala sobre Diego Maradona. Mas falar em fala-fala, quem está dando o que falar é esse ministro arrogante, boquirroto, falastrão, ministro do Meio Ambiente, que está lá em Fernando Noronha com os amigos, tomando vinho branco, viajou com avião da FAB, vai emendar pelo feriado, que beleza, hein? Eu fico me perguntando por que esse cara se mantém no governo. Certamente é que ele faz o papel que o Capitão Corona quer que ele faça. Cumpre ordens como ninguém. Mas eu vou abrir o programa de hoje citando aqui um grande amigo, professor, historiador, escritor, gosto muito dele, tenho muito respeito porque ele escreve, uma inteligência fora de série, Luiz Antônio Simas. Ele colocou no Twitter dele o seguinte, em relação a essa coisa que está havendo do ministro do Meio Ambiente, falar do Rodrigo Maia, falar do secretário de governo, lá do Luiz Eduardo Ramos, vamos lá, que escreveu o Simas. Vivemos tempos de adultização das crianças, infantilização dos adultos. O governo é uma mistura de hospício, jardim de infância, delegacia, reunião de condomínio, sala de tortura, rodeio, rinha de galo e churrasco de milícia. Perfeito, 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 perfeito. O ministro Ricardo Salles se encaixa direitinho nesse texto aqui do Luiz Antônio Simas. Ele chamou o Rodrigo Maia de nhonho. Nhonho é um sujeito tonto, que só fala besteira. O nhonho é o nome do Febrônio Barriga, personagem do seriado Chaves. Tá? Antes ele tinha chamado o secretário de governo, o general 4 estrelas, Luiz Eduardo Ramos, de Maria Fofoca. E fica tudo por isso mesmo. Eu nunca vi os militares ser tão desrespeitados e avacalhados no governo do presidente Corona. Mesmo assim, continuam abraçados a ele, O ministro Pazuello diariamente é desrespeitado, O outro, o porta-voz foi desfenestrado e ficamos assim, desse jeito. É porque eles viraram protagonistas, Em vez de ficar jogando peteca na praia, vôlei na areia de Copacabana, estão aí nomeando gente, colocando seus companheiros de farda em postos chaves do governo, e vamos assim. Nunca, nem no regime militar, tantos militares tiveram em postos chaves do governo como agora no governo do Capitão Corona. A Europa está vivendo momentos terríveis, terríveis. Uma nova variante do coronavírus é o que faltava. Se espalha pela Europa, estão alertando os cientistas. O jornal Financial Times publicou a matéria de que tudo cepa surgiu na Espanha e é responsável pela maioria dos novos casos de Covid-19 no continente. A França, que está vivendo um momento delicadíssimo em relação à Covid-19, lockdown, aquelas coisas todas, está vivendo dias de atentados terroristas. Uma das vítimas foi degolada. A França está sob ataque, disse o Macron, após 3 mortos
terem sido três pessoas mortas em Nice. Uma das vítimas foi, inclusive, degolada na Basílica de Nice. Perto de Avignon, um homem foi morto ao ameaçar pedestres. E em Lyon, um suspeito é detido com facas. Vamos falar do seu jornal, certamente você vai ter mais informação sobre isso. A gente vai falar de futebol, de Copa do Brasil, de Sul-Americana e de Brasileirão feminino. A gente não dá bola para o futebol feminino, já está nas quartas de final e tem muito time de camisa jogando muito bem. Hoje é Dia Nacional do Livro. Vou citar um trecho que o meu amigo Frei Beto escreveu, lindíssimo, eu publiquei no meu site, ultrajano.com, tá? E falando em livro, quem está lançando um livro agora é o Nelson Mota, que comemora 76 anos, está lançando a sua biografia. Homenagem musical de hoje é Nelson Cavaquinho. Que compositor, hein? 109 anos nascia no Rio de Janeiro, o grande Nelson Cavaquinho. Então vai ter Nelson Cavaquinho no Papo com Zé de hoje. Vocês podem participar, como sempre, no 11 992 030506, tá? Vamos lá. Ontem o Capitão Corona revogou aquele decreto, né, de privatização das unidades básicas de saúde. Não pode falar em privatização que ele esquenta, né, que não é privatização. Mas depois, ao mesmo tempo que ele revogou, disse que gosta do decreto e que vai esperar uma nova oportunidade para assinar esse decreto. Então temos que ficar muito de olho, porque ele é capaz de tudo. Enquanto ele não tentar fazer isso, não vai descansar, tá? Então, foi uma vitória, mas uma vitória relativa, ou seja, o SUS sobreviveu ontem a essa tentativa. Mas eu desconfio muito que essa gente vai querer voltar a atacar, tá? Olha só essa do Capitão Corona. Aliás, o Capitão Corona esteve lá no Maranhão hoje e agrediu, ofendeu o povo maranhense, tomando Guaraná Jesus, que é cor-de-rosa. Ele falou, aqui é boiola, agora vira boiola igual o maranhense. Que coisa desagradável, que ignorância, que cara preconceituoso, né? Mas muito bem, durante a conversa com os seguidores, antes de ir lá para o Maranhão, ele disse que é inacreditável, que o coronavírus pode ser uma arma bacteriológica. Ou seja, os países grandes ficam em laboratórios colocando vírus aqui, vírus ali para atacar, disseminar. Ele quer acusar a China, de ter infestado, né, inventado o Covid-19 e provocado toda essa situação. Ele foi perguntado por um daqueles gado, né, um daqueles representantes que ficam ali, aqueles que ficam bajulando ele, um gado, né? Ele repetiu a teoria da conspiração, mais uma vez, sem apresentar, como sempre, nenhuma prova. Para a gente não ficar só no discurso, vamos ver e ouvir essa afirmação inacreditável do Capitão Corona. Aí tem a guerra nuclear, bacteriológica, o pessoal mexe com vírus laboratório. Pode ter escapado isso aí. Essa questão que eles falam... Não pode ter escapado. A questão que eles falam muito em ordem mundial, essa questão... Não, isso existe, lógico. Existe? Eu não quero entrar em detalhe aqui. Se não tivesse ninguém gravando aqui, eu falaria mais coisa. Mas quando está gravando, eu vou evitar falar. A eleição americana, vocês viram aí? É um negócio impressionante. Todo dia tem uma coisa, uma acusação, uma teoria da conspiração sem provas e tal. É um absurdo, absurdo. E o pior é que tem muita gente que acredita, né? Você vê essa situação das vacinas? Muita gente está indo na onda dele, não quer tomar vacina. Teve manifestação contra a vacina chinesa, lá em Brasília. É um negócio absurdo. Mas vamos, enfim, uma notícia que nos alegra um pouco, que em defesa do meio ambiente. A ministra Rosa Weber, do Supremo, suspendeu provisoriamente a resolução que extinguia regras de proteção a manguezais e restingas. Lembra? O CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que foi esvaziado e loteado pelo esse ministro Ricardo Salles. Empresas imobiliárias estão interessadas nisso e tal, mas a ministra diz que a medida viola princípios básicos da Constituição, texto dela, só nega a proteção adequada e suficiente ao direito fundamental ao meio ambiente e promove desalinho em relação a compromissos internacionais.
Quando essa resolução foi publicada, uma revolta geral, uma gritaria geral, mas continuou indo em frente. Tá? A medida chegou a ser suspensa pela Justiça Federal, mas a liminar foi derrubada. E agora a ministra, pimba, suspendeu provisoriamente. Uma derrota para esse ministro do Meio Ambiente, que é contra o meio ambiente. É inacreditável. Falando ainda nesse ministro que está lá, fumando charuto, tomando vinho branco, aproveitando o feriado, feriadaço que vai ter agora, né, finados e tal, o Ministério Público Federal voltou a pedir o afastamento dele. O Ministério Público recorreu da decisão do Tribunal Federal de Brasília, que manteve o ministro Salles no cargo. Ele agora pode ser ministro Chaves, em vez de ministro Salles, né? Ele é acusado de improbidade administrativa por desestruturar intencionalmente os órgãos de proteção ambiental. Né? Já falei aqui nessa nota anterior. A promotoria diz que a jurisprudência prevê intervenção judicial quando um acusado de improbidade coloca em risco bens fundamentais e direitos constitucionais. Para o Ministério Público, vejam só, a permanência de Ricardo Salles pode causar graves danos ambientais e administrativos. Tem tudo isso e é mantido no cargo. Esculhamba, ministro, amigo, companheiros ministros, o presidente da Câmara do Congresso, da Câmara de Deputados, né? Fica se exibindo, fala um monte de asneira, quer passar a boiada a todo instante, é porque reza na cartilha do Capitão Corona. Por isso que não é defenestrado. Vamos dar chance não, pô, vamos dar aqui oportunidade para os nossos companheiros, nosso pessoal se manifestar. Gosto muito. Daniel Santista de Embu das Artes. O Rodrigo Maia foi humilhado pelo ministro da Destruição do Meio Ambiente, mesmo assim ele não faz nada. Pau mandado do Capitão Corona, que coisa, hein? Agora pergunta aqui do Queiroz, aquele famoso cheque dos 89 mil. Ninguém fala mais nisso. Nildenor Amorim, como tem cafajeste nessa grande imprensa. Aquele de Brasília defendendo o decreto do Bozo sobre o SUS. Deveria virar porta-voz dele. Fala nisso, o Alexandre Garcia é garoto propaganda contra as fake news do Tribunal Eleitoral, contra as fake news. Logo Alexandre Garcia. É brincadeira. Defensor da cloroquina, etc, etc, etc. César de Salvador. Vejam, a turma do Chaves se mudou para Brasília. Não, eles não são os originais, são péssimas réplicas que debocham os eleitores. Até o Nonho, incluíram na turma Pinóquio, quanta mentira. Maria Helena de Mauá, agora tem militar até na CEAGESP. Rosalvo da Vila Formosa, fala, boa noite e tal, é hora, capitão, ele está dizendo que a gente está louco para poder sair às ruas se manifestar, do jeito que está todo mundo inquieto, mas nós temos que preservar o distanciamento, usar máscara, está difícil. Olha o exemplo da Europa, como é que está acontecendo, tá? Vamos falar de música? Vamos falar de um grande músico. Há 109 anos nascia Nelson Cavaquinho, que, olha, extraordinário compositor de samba, né? Ele daquele grupo. Eu vi muito no Zicartola, frequentava o Zicartola, que era um bar, restaurante da Dona Zica e do Cartola. Ao lado de Cartola, né? Ismael Silva, Zequete, esse pessoal todo, né? Nelson Cavaquinho explodiu, né? A partir dos anos 60, Nara Leão gravou música dele, muita gente gravou e tal. Passou a ser muito conhecido num público maior. A parceria dele com Guilherme de Brito, o poeta Guilherme de Brito, é excepcional. Músicas maravilhosas. Então ele separou uma delas, né? Folhas, e o violão que ele tocava de uma forma diferente, tinha não só uma batida diferente, como um som diferente, corda de aço, uma coisa meio... Eu adorava aquilo. Vamos ver e ouvir um pouco Folhas Secas, com o próprio Nelson Cavaquinho, dele e do Guilherme de Brito. Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação primeira, não sei quantas vezes subi o morro cantando, sempre o sol
me queimando, e assim vou me acabando, e assim vou me acabando. Tá aí, grande Nelson Cavaquinho, 109 anos de Nelson Cavaquinho. Parlamentares e ministros não acreditam em versão dada por Salles sobre post, o nhonho, sobre o Maia. Após chamar Maia de nhonho, que é o se só fala besteira, que é um bobalhão, o ministro falou que sua conta foi hackeada por um sujeito que trabalhou com ele quando ele foi candidato pelo Partido Novo, é bom lembrar, e quebrou a cara quando foi candidato a deputado federal. Ninguém está acreditando não, deixa eu ver aqui. Que vergonha, né? O cara faz uma pataquada dessa, ainda quer se livrar. Olha aqui, parlamentares e auxiliares do próprio capitão Corona afirmam que não acreditam, falam nos bastidores, na versão do Ricardo Salles para justificar a ofensa a Rodrigo Maia. Depois de chamar o presidente da Câmara de nhonho, em referência ao personagem do Chaves, o ministro afirmou que sua conta foi hackeada e que não é o autor da publicação. E tirou a conta dele, né? Apagou a conta dele no Twitter. A avaliação de que ele apresentou essa versão como uma desculpa para diminuir a repercussão do episódio. Auxiliares do presidente falam que, tendo sido Salles o autor, não teria nenhum questionamento no Palácio do Planalto, especialmente por ser contra Maia. Olha só, com quem o capitão Corona não mantém boas relações. De vez em quando eles se encontram, se abraçam, tal, beijinho para cá, beijinho para lá, almoço, café da manhã, e dá nisso. Vamos falar do Catarse, catarse.me/TVT, e você pode nos ajudar contribuindo para que o jornalismo da Rádio Brasil Atual, da TVT, continue firme. Você tem aqui de manhã o Jornal Brasil Atual, a parte da tarde Bom para Todos, tem aqui o Papo com Zé, depois, logo na sequência, o seu jornal, e tem um programa do Juca, que durante agora esses dias não vai ser amanhã, hoje não, será amanhã. E depois eu vou dar mais detalhes, tá? Programa do Juca, entrevistas. E quem colocar R$ 35 ou mais terá desconto, né, por mês, né? Terá desconto nas lojas Armazém do Campo aqui em São Paulo. Armazém do Campo é sensacional. Olha, tem produtos orgânicos, sem agrotóxicos. Olha, eu conheço bem, né? Conheço bem. Tem aqui em casa arroz, feijão, açúcar mascavo, tem suco de uva, tem uma cachaçinha, tem tudo que eles produzem, geleia, é um negócio maravilhoso, você encontra de tudo lá. Vamos aos números da pandemia. Números da pandemia. O Brasil chegou a 158.611 óbitos, tá? Isso é uma afirmação do consórcio de imprensa. Total de pessoas infectadas, 5.474.840. 5.474.840. 3 estados registram alta na taxa de mortalidade. Santa Catarina, que é uma novidade. É uma entrada de Santa Catarina aqui. Amazonas e Amapá, que continuam em alta de óbitos. 12 estados, mais o Distrito Federal, registraram números em quedas. Um deles é o estado de São Paulo, que soma 39.119 mortos e infectadas 1.108.000. Mas não é para sair por aí sem máscara, se agarrando, não. Olha o exemplo da Europa, que eu vou dar detalhes agora aqui. Ó. É a segunda onda, que eles falam, ó, aqui. Já provoca 1.000 mortes por dia, tá? 1.000 mortes por dia na Europa. França e Alemanha anunciaram novas medidas de confinamento. Mais suaves que março e abril, mas novas medidas de confinamento. A Itália enfrenta protestos de rua, são os bolsonaristas italianos, né? Que vão à rua criticar as medidas. O Emmanuel Macron, presidente da França, anunciou que o novo período de confinamento vale a partir de amanhã e vai até dezembro, tá? Um mês no mínimo. O objetivo é impedir saídas injustificadas, pequenas reuniões e eventos coletivos, além de forçar o fechamento de negócios considerados não essenciais. Hoje, em Paris, o movimento já era bem menor, ainda bem, nas ruas. A Comissão Europeia alertou que a situação é muito grave em quase todos os países do continente.
A Europa é onde a pandemia avança mais rapidamente no momento. Tá? A média diária ultrapassou 200 mil casos nos últimos 7 dias, um aumento de 44%. Olha a situação. Mas sabe por quê? Essa coisa que eu falei no início do programa. Uma mutação do coronavírus pode ser responsável pela segunda onda de contágio na Europa. É o que indica um estudo feito pela Universidade de Zurique, na Suíça. Centenas de mutações do novo coronavírus já foram identificadas na Europa. Uma dessas mutações pode ter causado esse aumento brutal, essa segunda onda que a Europa está enfrentando. Tá? Ai, que coisa, quando a gente pensa que está... Não está. Bom, hoje é dia do livro, Dia Nacional do Livro. E eu separei aqui pequenos trechos do querido Frei Beto, que é autor de 50 e tantos livros, acabou de lançar agora o Diário da Quarentena, e o livro, ele como se fosse o livro falando. Vamos lá. O Dia Nacional do Livro, só antes de eu falar do texto do Frei Beto, é uma homenagem à Biblioteca Nacional, que foi fundada há 110 anos, tá, no Rio de Janeiro. Vamos lá, o Frei Beto. O livro. Sou muito especial. Minha tecnologia é insuperável. Funciono sem fios, bateria, pilhas ou circuitos eletrônicos. Sou útil até mesmo onde não há energia elétrica e posso ser usado mesmo por uma criança. Basta abrir-me. Através de mim, as pessoas viajam sem sair do lugar. Não é fantástico? Domino todos os ramos do conhecimento humano e, ao contrário dos seres humanos, jamais esqueço. Parabéns, Frei Beto, pelo texto, muito legal, muito adequado, né? Muito adequado, muito legal. Por isso que eu faço questão de ler aqui para vocês, mas vamos dar mais voz ao nosso pessoal. Vivaldo de São Bernardo, o Bozo nomeou militar para comando do CEAGESP. Onde nós vamos parar? Bom, tem militar de tudo quanto é lugar. Se balançar a roseira, cai a opção. Pedro Luiz de Guaianazes, tio Santos se amar a democracia do planeta, mas isso é fake news, pois num país onde as eleições são indiretas. Eu não entendo a eleição americana. Ontem eu falei, a Hillary teve 4 milhões de votos a mais que o Trump e perdeu a eleição. Essa coisa de colégio eleitoral, olha, é muito louco essa eleição. A eleição é doida lá, não dá para entender. E pelo correio, não tem urna eletrônica, olha, tá bom. O Augusto, dizer que Bozo é louco é uma ofensa aos insanos desprovidos de razão. E o porteiro do Varandas, isso eu vou falar no momento de cobrança. Clarice, da Zona Norte de São Paulo, só faltava essa. Ainda nem se conseguiu desenvolver uma vacina para esse corona e surge outro. Que ano? Marcos Vila Matilde, mande um abraço à minha esposa Rosângela, que está doente, é sua fã e ouve o programa todo dia. Um abraço, vamos lá, Rosângela, força. Hoje é aniversário do Nelson Mota, 76 anos, produtor, escritor, jornalista, grande conhecedor da música popular brasileira, bom compositor, autor de 300 canções, está lançando um livro agora, mas vamos separar aqui para ele, o Nelson Mota dizendo que nasceu com sorte, falando do livro dele. Vamos lá. Por que uns têm, outros não têm? Por que ela ocorre numa hora e não a outra? A sorte não tem mérito, não tem justiça, não tem previsibilidade, não tem nada, é completamente aleatória. A sorte premia os bons e os maus. Então eu comecei fascinado a estudar esse fenômeno da sorte e aí fui levado a contar essa história através da minha própria história, que eu me considero uma pessoa de sorte. Parabéns para o Nelson Mota. Vamos falar da Copa do Brasil, que o grande personagem ontem foi o Hugo Neneca, né? Goleiraço do Flamengo. Jovem que ocupou a meta, defendeu o pênalti. Tem um porte de goleiro, esse garoto vai longe, muito longe. É o novo ídolo da torcida do Flamengo. A noite foi boa para os visitantes nas oitavas de final. Vamos lá. Na tela. Ceará 0, Atlético Goianiense 1, Internacional 2, Internacional com time reserva, Corinthians horroroso 0, América Mineiro 1, olha só, perdendo para um time da Série B, mas que joga muito bem e está em segundo na Série B. Atlético Paranaense 0, Flamengo 1,
graças ao menino Hugo Souza, o Hugo Neneca. Hoje teremos Bragantino e Palmeiras e Grêmio e Juventude. Palmeiras que acabou de contratar mais um técnico estrangeiro para o futebol brasileiro, Abel Ferreira, que estava no PAOK da Grécia. Tem português do Vasco, português agora do Palmeiras, teve português do Flamengo. Vamos à Sul-Americana, vamos lá. Tela, Lanús 3, São Paulo 2. Quando a gente achava que São Paulo ia engrenar, tomou um gol no finalzinho de um jogador que tem 40 anos de idade para um time que não jogava há mais de 200 dias. Vasco 1, Caracas 0, Melgar e Bahia é hoje à noite lá em Lima. Essas partidas de volta vão ser no dia 4 de novembro, tá bom? Brasileirão Feminino vou deixar para falar amanhã, porque não vai dar tempo. O programa do Juca, lembrando, em vez de ser hoje, será amanhã, conversando com a deputada federal Joênia Vapicana, tá? Sobre do Partido Rede de Sustentabilidade, 9h40 da noite, porque vai ter debate com candidatos à Prefeitura de Guarulhos, nesse horário que seria o Juca que foi hoje. Central do Brasil também, por causa da campanha eleitoral, passa para 15 para as 8, em vez de 8 da noite, tá? Grande programa, recomendo. Momento cobrança, só vai dar para citar aqui a Marielle e Anderson, que foram executados no dia 14 de março de 2018, está fazendo 960 dias e até agora a gente não sabe quem mandou matar e por que mataram Marielle e Anderson. O programa de hoje termina com aquele projeto O de Casas da Mônica Salmazo, que é espetacular, reunindo ela, seu marido, grande flautista, saxofonista Teco Cardoso, e o grande produtor, compositor, cantor, instrumentista, arranjador, Dori Caymmi, tocando e cantando um clássico do Tom e do Luiz Bonfá, Correnteza. É lindo. Um abraço e até amanhã. A correnteza do rio vai levando aquela flor. O meu bem já está dormindo, zombando do meu amor, zombando do meu amor. Na barranceira do rio, o ingá se debruçou e a fruta que era madura, a correnteza levou, a correnteza levou, a correnteza levou. E choveu uma semana e eu não vi o meu amor. O barro ficou marcado onde a boiada passou. Depois da chuva passada,